Bem, nós temos aí, né, dentro da lógica de programação, estruturas básicas, tá? Que são estruturas do nosso pensamento, ok? Que a gente vai colocar dentro da programação de computadores. Essas estruturas são três principais estruturas que podem se destrinchar em outras, tá? Nós temos sequenciação, seleção e repetição. O que é sequenciação? Vamos ver na prática, lá no Tinkercad, o que é cada uma dessas coisas. Bem, eu montei aqui um circuito, não precisa você montar, tá? Eu deixei ele pronto aqui só para explicar cada uma das estruturas para vocês. Veja bem, esse é o meu circuito, eu tenho um botão funcionando como entrada de dados, tá? Entrada porque toda vez que eu aperto o botão, entra um tipo de dado no computador, ok? Um dado binário, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado. E tenho dois LEDs. Vamos entender como cada coisa funciona aqui, tá? Primeiro quesito que nós vamos entender é a sequenciação. O que é sequência, gente? Isso eu falei para vocês na última aula, tá? Sequência é quando a programação nós temos que fazer em uma ordem, tá? De cima para baixo, da esquerda para a direita, e o computador vai ler naquela sequência. Então, se eu quero fazer, por exemplo, o LED vermelho piscar, eu vou fazer isso em uma sequência. Então, eu vou aqui, o LED vermelho está no pino 8, eu vou mudar aqui para pino 8, alto. Depois eu vou, espero um segundo e coloco aqui, vou duplicar, vou colocar o pino 8 como baixo. Então, eu já tenho uma sequência. Qual vai ser a leitura do meu código aqui? Vai ser definir o pino 8 como alto, espera um segundo, define o pino 8 como baixo. Então, eu ligo, quando eu ligar aqui, ele vai fazer essa leitura, ó, alto, baixo, certo? E ele está lendo de cima para baixo. Isso se chama sequenciação, a ordem correta da leitura da programação. Depois de compreender aí sobre sequenciação, vamos entender como funciona a seleção. Seleção a gente conhece também pelo se então na programação ou se então, se não, e vamos entender a prática dessas duas coisas, tá? Veja bem, o meu botão, que é entrada de dados, certo? Entrada de dados, ele está ligado na porta 7 e o meu LED vermelho na porta 8, e eu vou fazer uma seleção, uma escolha baseado nisso. Então, já falando aqui que toda seleção é uma escolha baseada em uma entrada de dados, certo? Então, vamos pensar, eu vou aqui, olha, no bloco de controle e vou escolher o se então. Isso já é aqui uma seleção. Se então. A entrada de dados, ela vai ter que ficar aqui no meio, ó, nessa parte. Qual vai ser a minha entrada de dados? O botão. Então, eu vou comparar se o botão ele está ligado ou desligado. Lembrando que vocês vão ter uma aula sobre botão detalhado. Isso daqui é só mesmo agora para vocês entenderem a lógica. O que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar, então eu vou usar aqui uma entrada de comparação, tá? Com igual. Vou comparar se o meu botão tá alto. Se a minha entrada qual é? A entrada é a leitura do pino digital do botão que é o 7. Se a minha entrada de dados estiver em alto, ou seja, se o botão estiver pressionado, aqui dentro, olha, vai ser a minha saída de dados. O que vai sair? Vai sair um LED, vou colocar aqui, que está ligado na porta 8, como alto, como ligado, tá? O que ele vai fazer? Toda vez que o botão estiver pressionado, o LED vai ser ligado. Ah, e se o botão não estiver pressionado? E ele não vai fazer nada se o botão não estiver pressionado, tá? Porque eu não coloquei nada para ele fazer, certo? Então, eu vou simplesmente testar aqui, ó. Inicio o código, botão pressionado, LED ligado. Se eu tirei, veja bem, olha, o LED continuou ligado. Por quê? Porque eu não coloquei ele para desligar, para fazer o contrário, tá? Então, ele vai fazer o que está aqui dentro, mas o contrário ele não vai fazer. Então, a gente vai
ter que fazer uma outra opção. Qual é a segunda opção, gente? Eu posso colocar aqui fora, ó. A segunda opção é a minha saída de dados ser desligada. Então, vamos lá. Quando eu aperto o botão, o LED liga. Se eu tiro o botão, o LED desliga, olha. Ligado, desligado. Deixa eu diminuir aqui o resistor. Vou colocar 150 para o LED brilhar mais, olha. Ligado, desligado, tá? Então, ele tá. O que que acontece? Essa primeira opção aqui é se a entrada de dados for verdadeira. Então, se tiver apertado, faça isso. E aqui é se a entrada de dados for falsa. Ah, então, como é que funciona, então, o se, então, se não? Que a gente viu aqui, olha, que é a nossa segunda opção, tá? Veja bem, ele vai fazer tudo o que está aqui dentro se isso aqui estiver acontecendo. Caso não esteja acontecendo, ele sai da minha seleção e faz tudo o que tiver aqui embaixo, tá? A outra opção que nós temos é, ao invés de usar o se então, nós podemos utilizar o se então outro, que é a mesma coisa que o se então, se não. É muito parecido a lógica, tá? O que a gente vai fazer? Veja bem, gente, olha. Eu quero que a minha entrada, a mesma coisa, seja comparada com um valor alto para o botão. A minha entrada aqui é o botão, que está na porta 7, não é isso? Isso, porta 7, ok? E o que eu quero? Se o meu botão estiver pressionado, ok? Eu vou querer que a minha saída do pino 8, que é o vermelho, tá? Seja alta, que ele espere um tempinho e desligue o pino, ok? Vou desligar aqui o pino 8. Então, veja só o que vai acontecer, olha. Vou iniciar, ele liga e desliga depois de um tempo, tá? Eu não coloquei uma segunda opção. Eu não coloquei, por exemplo, para que quando o botão estivesse solto, o LED desligasse. Eu coloquei dentro da primeira opção, tá? Que isso tudo acontecesse. Ele liga e desliga quando eu pressiono o botão. Aí, qual é a opção se o botão não estiver desligado? Então, repare. A primeira parte é se isso aqui for verdadeiro. Se o botão ligado for verdadeiro. Se não for verdadeiro, ou seja, se ele estiver baixo, o que é que eu vou fazer? Veja bem, eu vou duplicar aqui, mas agora eu vou ligar o 9, que é o azul, tá? O 9 aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Se o botão for pressionado, acende o vermelho. Se não, acende o azul. Ou seja, caso contrário, acenda o azul. Vamos ver, ó. Tá aceso, tá vendo? E quando eu pressiono o botão, o azul tem que desligar e o vermelho liga. Então, eu fiz duas alternativas, uma para botão ligado e uma para botão desligado, tá? Então, aqui é a parte verdadeira da minha condição, da minha seleção, da minha escolha, e aqui é a parte falsa da minha escolha. Agora que nós já entendemos aí o que é o se então e o se então se não, lembrando que é uma seleção, é uma escolha, ele faz alguma ação baseado em determinada entrada de dados, tá? Nós vamos ver agora o que são as repetições, tá? Temos vários tipos de repetição nas programações, tá? Nós vamos aprender alguns deles bem detalhados durante as aulas, mas eu vou mostrar para vocês aqui a lógica. As repetições, gente, o próprio nome diz por si mesmo, tá? São estruturas de programação que nos permitem repetir o que a gente quer. Vamos ver como é que isso funciona aqui no Tinkercad, tá? A gente vai lá em controlar também. Percebam que o controle do meu código está todo aqui nessa parte de controlar, tá? E eu posso fazer vários tipos. Olha, o primeiro tipo que eu coloquei aqui é um contador, certo? O contador, ele vai contando
de 0 até o número que você quiser, ou em ordem crescente ou em ordem decrescente, tá? E esse contador, ele vem aqui para a gente como contagem mesmo. Em programação, a gente chama de for, tá? Aqui a gente chama de contagem mesmo, porque a gente está dando mais atenção à lógica, e na robótica educacional a gente também dá mais atenção à lógica, ao aluno entender qual é a lógica de fazer aquilo, do que a linguagem escrita, tá? Pelo menos aí no início a gente dá mais atenção a isso. Então, o que é uma contagem? Eu quero contar posso colocar aqui, de 10 em 10, tá? O valor saindo do 0 até chegar no 100, certo? E ele tem a opção aqui de colocar para cima ou para baixo, ou seja, em ordem crescente ou em ordem decrescente, tá? Esse i que tem aqui é uma variável, ou seja, ele vai guardando nesse espaço da memória, não se preocupe porque nós vamos ver isso, ele vai aguardando aqui, olha, o valor 10, aí depois ele vira 20, depois 30, depois 40, porque ele está somando de 10 em 10. Beleza, ele vai contar e enquanto ele conta isso de 10 em 10, certo? Eu vou querer que o meu LED ele fique aceso aqui, por exemplo, tá? Então, eu vou colocar aqui um LED 8, né? O LED vermelho. Ele no modo aceso, tá? Vai contar aqui de 0 até 100, pulando de 10 em 10. E eu quero que ele espere 1 segundo a cada contagem. Ou seja, ele vai contar 10, espera 1 segundo, 20, espera 1 segundo, 30, espera 1 segundo. E ele vai contando. Depois que ele termina de contar, ele sai. Para marcar essa saída, eu vou ligar aqui o LED azul, tá? Só para marcar aqui, o LED azul tá no 9. Eu vou ligar o LED azul depois que terminar de contar. Ou seja, ele faz tudo que está dentro do laço de repetição e depois ele faz o que está fora. Ele repete tudo aqui dentro primeiro. Bora ver, olha. Ele vai contar 10 segundos aqui em cima, olha. Eu devia até ter colocado menos, mas ele vai contar 10 segundos. Depois desses 10 segundos, ele tem que acender o LED azul. Acendeu, tá vendo? Então, ele faz tudo que está dentro da repetição, tudo que está dentro do contador e depois faz o que está fora. Isso aqui é a estrutura de contador, tá? Depois nós temos a estrutura do enquanto, ou seja, enquanto tal condição for verdadeira, faça o que está dentro. Vamos entender como isso funciona. Ó. Vou apagar e vou pegar a estrutura repetir enquanto. O que eu posso fazer? Eu posso deixar o meu LED ligado, ou seja, eu vou repetir, vou botar o azul dessa vez, ligado, enquanto, aí qual vai ser a minha entrada de dados? Eu vou colocar aqui de novo o botão, olha. Enquanto o botão que está na porta 7 estiver no modo alto, igual aqui, ele vai ligar o LED azul. Quando o botão não estiver mais ligado, ou seja, quando sair daqui de dentro, ele vai desligar o LED azul. Então, repare, ó, vou iniciar meu código, o botão não está ligado, então ele não está fazendo o que está dentro do laço. Ele só vai fazer quando essa condição aqui, olha, for satisfeita. Então, eu vou apertar, ligou, tá vendo? Enquanto eu estou com o meu botão pressionado, ele faz o que está dentro. Soltei o meu botão, ele faz o que está fora, certo? Então, a repetição é o quê? Ele vai fazer tudo que está ali dentro e vai ficar repetindo várias vezes, enquanto isso daqui estiver acontecendo. Enquanto o meu botão, nesse caso, estiver pressionado. A terceira estrutura é o loop. Eu coloquei aqui o loop. Eu vou consertar aqui para loop infinito, tá? É como se eu tivesse que repetir para sempre. Então, eu vou tirar essa estrutura aqui, olha. E vou colocar aqui. Eu posso repetir 10 vezes, repetir enquanto, colocar a contagem. O Arduino, ele não vai ter aqui o repetir para sempre. Por quê? Vou mostrar para vocês por quê, olha. A própria linguagem do Arduino já tem um loop.
Então, ele já, qualquer coisa que eu colocar aqui, olha, se eu ligar o LED aqui, o LED 9, ele já vai repetir para sempre, ó. Ele já vai ficar para sempre ligado, porque o próprio Arduino já tem um repita para sempre, ok? Em outras linguagens, a gente tem que usar o loop, tá? No Scratch mesmo, a gente tem que colocar o repita para sempre lá. E, por fim, o faça enquanto. O faça enquanto, ele é muito parecido com esse daqui, olha. Aqui nós não temos a diferenciação dos dois, nós não temos a diferenciação do enquanto para o faça enquanto. Mas na lógica de programação, qual é a diferença? Esse daqui ele faz primeiro e depois verifica. Esse daqui ele verifica primeiro, tá? Ele verifica, o botão está pressionado, então só depois ele vai fazer. No faça, ele primeiro liga e depois ele verifica se está pressionado. É a diferença básica entre os dois. A gente usa geralmente mais o enquanto, tá? Essas foram então as estruturas, gente. Aí nós temos aqui para relembrar e dica de ouro toda vez que você estiver aprendendo, programando e ensinando programação. Sempre divida o seu código em pequenas partes, teste e depois junta tudo. Depois disso, sempre fazer um esboço do seu pensamento no papel ajuda muito na hora que você está programando. E segundo, manter o código organizado, utilizando comentários. Como é isso, gente? Olha, veja bem. Eu aqui no Arduino, eu tenho a possibilidade, olha, de fazer comentários. Então, eu posso colocar aqui um comentário que seja útil. Liga o LED. Os comentários, eles não fazem diferença no código. É só para organizar o código. Aí, espera um segundo. Eu posso colocar um outro comentário aqui dizendo que depois disso, desliga o LED. Então, eu vou aqui agora e coloco o LED para desligar. Opa, peguei errado aqui. Coloco o LED para desligar aqui, tá? Ele vai fazer alguma diferença? Nenhuma diferença. Ele só vai dizer para mim, na hora que eu estiver lendo lá meu código, não achar o erro, eu vou saber, olha, que essa parte liga o LED, essa parte desliga o LED. É só mesmo para organizar o código, tá, gente? Como eu disse para vocês, se for necessário, assistam essa aula mais de uma vez. Faça aí as anotações de vocês. É muito importante vocês anotarem, tá? Para que vocês busquem depois essa anotação, caso tenha alguma dúvida. E estudem bastante essa aula de lógica de programação, para quando a gente estiver programando, vocês não ficarem perdidos. Tá bom, gente? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre lógica de programação. Lembre-se, você não precisa aprender tudo isso de vez, mas é importante ter uma noção do que é cada coisa, de como o computador pensa. E lembre-se mais ainda, você não vai ensinar tudo isso de vez para o seu aluno, tá? Para o seu aluno, você vai aos pouquinhos, ensina uma estrutura, utiliza aquela estrutura, depois ensina outra, utiliza, assim como nós faremos nas próximas aulas, ok? Essa nossa aula aqui de apanhado geral, ela é importante porque vocês são adultos, vocês já podem entender isso aí de uma forma mais geral. Com os alunos a gente trabalha de forma decompostas, parte por parte. Depois a gente junta tudo e utiliza, e é isso que nós vamos fazer nas nossas próximas aulas. Mas antes de encerrar essa aula, você se lembra que no início da aula eu pedi para você fazer um algoritmo de atravessar a rua? Eu quero que você fotografe esse algoritmo e me mande. Mas agora você vai fazer um segundo algoritmo, atravessando a rua novamente, só que utilizando as estruturas de programação, tá? Então, só para dar um spoiler aqui para você, pense bem, reflita sobre o seu pensamento. Você vai atravessar a rua, o que você faz? Você verifica se está vindo carro. Se a resposta for sim, ou seja, está vindo carro? Sim. O que eu faço, gente? Eu vou então, tá?
esperar o carro passar. Se não, eu atravesso a rua. Mas eu posso ficar repetindo isso várias vezes até que os carros parem de passar. Pense nas estruturas de programação e refaça o seu código utilizando estruturas de programação. Me mande o antes e o depois como foto. Se você se sentir mais à vontade, me mande em Word mesmo, como você quiser me enviar. Essa é a sua tarefa da aula de hoje, certo? Então, até a próxima aula e não se esqueça de fazer suas tarefas e entregar lá no Google Sala de Aula, tá? Beijo, até a próxima aula.